Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui. Algumas de suas verdades ainda moram em mim, lançado pela Conrad, agora no segundo semestre, quadrinho nacional do Alexandre Lourenço, coautor aí de Damasco, e ele já lançou alguns outros quadrinhos e eu acho que a maioria tá esgotada. Ele já lançou quadrinho pela Mino também, e eu vou deixar a imagem deles aí na tela. Esse quadrinho aqui, ele tem 152 páginas, ele é um quadrinho grande, até ele tem 27 centímetros de altura. São 4 histórias nessas 152 páginas, e ele tem um extra, que é um extra em quadrinhos, né? Um pós-fácil em quadrinhos. Então, acaba sendo 5 histórias nessas 152 páginas. E o que mais surpreende aqui, o quanto ele inova ali nos recursos narrativos. A gente já sabe aí, quem conhece o Alexandre, que ele gosta de inovar bastante aí na narrativa das histórias dele. E aqui é genial, um quadrinho incrível. Eu acho que todo mundo que lê vai botar ali entre os melhores quadrinhos do ano. É com certeza um dos melhores nacionais que eu li esse ano. E assim, eu vou mostrar um pouco mais da edição e aí eu vou falando sobre cada história. Mas a primeira história, a gente tem ali a história de um pai. Ele luta boxe para ganhar um dinheiro extra para poder sobreviver ali junto com o filho dele. Ele é professor de inglês e luta boxe para tirar esse dinheiro extra. Só que a vida do cara é muito difícil. Ele já não tá tão novo mais e a vida dele, ele é muito dependente do boxe. Ele já não tá tão novo, então já tá difícil dele ganhar as lutas. E mesmo com o dinheiro que ele ganha nas lutas, não é o suficiente pro tanto que ele se machuca. Ele passa toda essa dificuldade aí pra criar o filho dele. E só falando assim sobre a história, é simples, mas quando eu mostrar a arte e o jeito que ele conta essa história, vai ficar tudo muito mais interessante. A segunda história, ela vai fazer um panorama ali da vida de um homem, que é um cara meio babaca, mas é incrível, a narrativa é incrível. Eu vou mostrar rapidinho essa segunda história, a arte, que olhando assim rápido é meio estranho, mas quando eu for mostrando a edição eu vou explicando e fica mais interessante. A terceira história, que é as 3 primeiras eu achei geniais, histórias maravilhosas, e a quarta achei uma história excelente e gostei muito do pós-fácil em quadrinho. E essa terceira história é basicamente um cara que meio que a relação dele com o pai dele, eles não têm uma relação muito boa, assim, eles não têm muita proximidade, e a relação deles se baseia em assistir o jogo do Vasco junto. Então, quando tem jogo do Vasco, ele vai na casa do pai dele, o rapaz vai na casa do pai dele, eles assistem o jogo junto, eles praticamente não conversam ali, muita coisa assim que não seja do jogo, eles conversam um pouco, e ele vai embora, e essa é a relação deles. Só que é muito legal, ele usa a narrativa bem parecida com a da primeira história, e é incrível. A terceira história, ele faz um sistema mais ou menos assim, que tem essas páginas, a arte não ocupa a página inteira, parece que a gente tá lendo um quadrinho dentro do quadrinho, e ele vai contar a história de uma geração de super-heróis, na real. Se eu não me engano, o nome do super-herói é Raio Rubro, e ele é esse super-herói aqui, esse cara aqui, que ele sai todas as noites ali pra combater o crime, tanto que a capa do quadrinho é ele indo combater o crime, né? Ele pulando pela janela que tem nessa página aqui. E ele sai para combater o crime e ele acaba conhecendo uma mulher, se casa, vai ter todo o desenvolvimento da vida desse cara até as próximas gerações da família dele. E é muito legal. E aí ele incentiva o filho dele a ser super-herói também. O filho dele não gosta tanto. Essa paixão dele por ser super-herói meio que causa alguns problemas graves ali na vida dele. Ao mesmo tempo que isso é o que faz ele conhecer a esposa dele. É o que faz ela largar ele também, né? Essa compulsão dele por ser super-herói. E o filho dele não gosta tanto disso, mas vai ter mais desenvolvimento na vida do filho mesmo. Tanto que quando começa essa história, ele ainda é um rapaz novo, tentando ser super-herói. Acho que tem a cara dele aqui, né? Ele ainda é um rapaz novo. E quando termina a história, a gente já tá acompanhando a neta dele, que já tá mais ou menos na idade assim dele, quando começou a ser super-herói. E o filho dele já tá velho. Então tem um passar de tempo grande. E é muito boa essa história, é excelente. E depois a gente tem, né, o último capítulo, que é esse Notas, que aí é basicamente um pós-fácil em quadrinhos ali do Alexandre, falando algumas coisas sobre o quadrinho, sobre o processo, às vezes dá algumas divagadas também.
que achei muito legal, achei muito interessante. Acho que poderia ter mais disso nos quadrinhos. Então, bora dar uma olhada na edição, que aí eu vou falar melhor sobre a primeira, a segunda e a terceira história. Dá uma olhada aqui na edição. Ó, vou mostrar a arte da primeira história para vocês terem noção o quão incrível é. A gente já começa aqui no protagonista dessa história lutando na luta dele. E olha isso, é incrível, parece meio confuso assim olhando de longe, mas a gente vai vendo meio como se fosse quadro a quadro aqui toda a luta dele. Ele é esse aqui, de luva vermelha. A gente vai vendo toda a luta dele. Ele apanha bastante nessa luta. E a gente vai vendo a provocação, a troca de golpes. Tudo incrível. Ele não explica, é só troca de golpe. Eu achei isso incrível. É uma coisa que eu não gostei, por exemplo, no Hajime no Ippa, que ele fica explicando toda hora algo que é visual. Mas aqui ele trabalha impressionantemente bem com esse visual. E a gente vai acompanhando toda a luta dele aqui. E aí a gente chama box essa primeira história, fica parecendo que é só essa luta, mas a gente tem ela completa e aqui acaba a luta. E a gente tem o pós-luta, ele no vestiário, o filho dele aqui. Aí a gente consegue acompanhar a relação dele com o filho dele através dessa conversa ali no vestiário. E depois a gente vê, ó, essa parte que é incrível. A gente tá vendo eles dentro do carro. A gente tá vendo meio que de frente a parte de dentro, né? Eles dentro do carro. E a gente vê todo o diálogo dele com o amigo dele. E eles falando ali sobre a situação dele, a vida e tal. E depois ele chegando em casa e ele indo descansar em casa. E o filho dele ali meio que cuidando dele. Então, pô, é incrível essa história. É muito linda. Narrativamente é perfeita. A segunda história chama Durma Bem, Monstro. Essa aqui, na narrativa também, ele brincou, tá? A gente vai acompanhando, por exemplo, aqui no meio, esse quadro aqui no meio, ele sempre vai ter o mesmo formato e ele vai contar uma coisa. Esse quadro aqui vai contar outra coisa. A gente vai desenvolver ele aqui. Esses dois aqui vai ser outra parte. Então são várias histórias em vários pontos da página diferentes. Podem ver que a página vai se completando. Então, por exemplo, ó, aqui o cara esperando no restaurante. Aí a gente passa de página, a pessoa que tá aqui com ele chega. Aí a gente passa mais algumas páginas, ele tá conversando com ela. Então essa parte da história a gente vai acompanhar só lendo esses dois quadros aqui embaixo, ó. Esses dois. Essa parte aqui, ó, é outra parte. Essa aqui é outra parte. No meio, outra parte da história. E isso é incrível, porque todas essas partes falam da vida da mesma pessoa. A gente, logo no começo, a gente vai perceber aqui que é tudo sobre esse cara aqui. Então, meio que a gente vai ver a vida inteira desse cara em várias histórias que ocorrem simultaneamente. E não fica confuso. Isso é o mais incrível. A narrativa do Alexandre que é tão perfeita que ele consegue passar por toda a vida desse personagem ao mesmo tempo, em vários momentos diferentes, nas mesmas páginas, e fica completamente compreensível, não é difícil de entender. É incrível a narrativa dessa história. Que maravilhoso esse quadrinho. Então a gente tem, né, sempre esse recurso. Aí a próxima, que eu também gostei demais, que é Saudações Vascaínas, e essa história, ele fala até no final que ela tem um recurso, é brincadeira o que ele faz aqui. A gente começa com o que seria um quadro, que é só o pai no sofá. Aí a gente passa aqui 2 quadros, que é ele no sofá. A gente passa, próxima página, 4 quadros. E vai passando, ó, aqui já tem 8 quadros, 16 quadros. E ele só vai aumentando o número de quadros. Até o momento que chega nessa página aqui, que eu acho que tem 128 quadros. E aí tem essa página dupla, quádrupla, né, praticamente. Aí de novo 128, se eu não me engano. E vai diminuindo o número de quadros até a história finalizar com o quadro novamente. Isso é incrível, pô. É tipo assim, a pessoa contar uma história dessa maneira é incrível, que não dá nem pra descrever. E é essa história que eu falei, que o filho ele encontra o pai dele para eles assistirem o jogo do Vasco junto, e essa é basicamente toda a relação deles, e a gente vai ter um panorama ali da vida dos dois juntos, né, como é que foi toda a relação que os dois tiveram ao longo da vida. E pô, é incrível, é um estilo narrativo parecido com a primeira história ali, e assim, sensacional o que ele faz aqui. A próxima história é o Raio Rubro, que eu falei, a gente vai acompanhar como se fosse um próprio quadrinho aqui dentro, tanto que tem até aqui, ó, argumento, arte final, Alexandre Lourenço, tem os créditos, tem até a propaganda aqui, né, informativo. Aí a gente vai acompanhando toda essa história desse super-herói, e a gente acompanha
não só, né, toda a vida dele como super-herói, como a gente acompanha a relação dele com o filho, com a esposa, a vida do filho, e aí a gente acompanha, vê um pouquinho da neta dele também. Pô, é incrível o que ele faz aqui também. História excelente essa aqui. E para finalizar, a gente tem o que seria o pós-fácil do Alexandre em quadrinhos. Pós-fácil bem legal, que eu gostei muito. Queria que todo pós-fácil fosse assim. Então, basicamente isso. Quadrinho muito legal, muito recomendo demais. Grande quadrinho aí lançado pela Conrad, que a Conrad acerta demais nos quadrinhos nacionais. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu recomendo demais esse quadrinho. Falei isso no começo, uma das melhores leituras do ano, tranquilamente. Obrigado a quem ficou até aqui. Vou deixar o link na descrição. E é isso. Valeu.